Muito bem, meus irmãos, nossas crianças estão sendo encaminhadas para o culto infantil e a gente precisa orar a fim de que Deus conduza as tias, a equipe do Ministério Infantil na condução desse culto infantil, para que na linguagem das nossas crianças possam transmitir-lhes o Evangelho da salvação. Ao longo desses 37 anos de vida cristã, eu tenho ouvido e tenho presenciado muitas famílias que têm sido alcançadas pela salvação em Jesus Cristo a partir do testemunho de crianças que ouviram do Evangelho, entenderam e na simplicidade da infância chegam em casa e compartilham o Evangelho com suas famílias. Ouvi há pouco tempo de uma professora da escola secular que foi evangelizada por uma criança que vinha para a igreja, que fazia lá as tarefas na revista e levava a revista para a escola para poder compartilhar com a professora. E levou a professora à salvação. Então, precisamos levar a sério o trabalho com as crianças. Então, no seu coração, ore sempre pelo Ministério Infantil, ore pelas famílias que têm crianças pequenas, para que sejam motivadas e disciplinadas na sua caminhada cristã, para trazer as crianças para a igreja. Os pais, os adultos responsáveis, precisam assumir esse compromisso de ir em casa, compartilhar o Evangelho com as crianças, orar com elas, ler a Bíblia com elas, mas precisa trazer à igreja. A gente prepara com carinho um trabalho para poder abençoar as crianças. Traga, portanto, as crianças para que elas sejam abençoadas aqui. Vamos ler João capítulo 3, versos 16 a 18, e eu quero pensar com os irmãos sobre o tema Escolhendo a Salvação. O texto nos diz assim, João 3, 16 a 18, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nos colocamos humildemente diante do Senhor agora, Pai. Já cantamos, já compartilhamos informações sobre o campo missionário, já oramos ao Senhor, temos o nosso coração cheio de alegria por estarmos aqui reunidos como igreja na Tua presença, prestando este culto ao Senhor, mas reconhecemos a nossa limitação em fazer algo que seja tão bom quanto o Senhor merece, e também a nossa limitação em muitas vezes entender aquilo que a Tua palavra nos expõe, a Tua vontade, para que possamos realizá-la. Então eu te peço em nome de Jesus, que esse momento de reflexão na Tua palavra, seja conduzido pelo Teu Espírito Santo, para que então, ó Deus eterno, aos corações seja comunicada a palavra que precisa ser ouvida, que seja esclarecida a Tua voz, ó Deus Santo, aos corações, para que então, não pelo pregador, mas pelo poder do Teu Espírito Santo, que a Tua igreja se alegre em aprofundar e em relembrar a graça do Senhor que se manifesta através de Jesus Cristo, e aqueles que ainda não foram alcançados pela Tua salvação, que sejam esclarecidos, ó Deus, sobre a necessidade, a importância e a urgência de abraçarem o Teu convite à salvação. Faz dessa noite, portanto, uma noite de edificação, de transformação de vidas e de salvação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Escolhendo a salvação. Meus queridos, estamos falando sobre escolha e, portanto, estamos falando sobre uma decisão do ser humano. O Deus que nos ama veio a nós e estendeu a nós a verdade da salvação. É interessante quando nós lemos os evangelhos e também o Novo Testamento, e nós observamos, do ponto de vista da revelação da verdade de Deus, nós percebemos que todo o trabalho de Deus na sua revelação ao homem
tem como objetivo fazer com que o homem seja esclarecido e, portanto, livre de uma mentira que tem sido pregada a ele, que tem sido ensinada a ele e que ele vem acreditando. A mentira de que ele pode resolver as coisas por ele mesmo. A mentira de que ele não é tão mal quanto dizem que é. A mentira de que o pecado não é algo tão sério e que, portanto, pode ser resolvido com pequenas coisas, pequenos gestos, e as pessoas acreditam nisso. Tanto é que você não encontra nenhum outro dia, nenhum outro período do ano em que as pessoas se aplicam tanto a fazer trabalhos sociais como no final do ano. Vai chegando perto do Natal, pessoas que nunca foram na igreja, pessoas que nunca se importaram com ninguém, elas vão procurar organizações sociais ou igrejas mesmo, elas querem doar cestas básicas, elas querem fazer alguma coisa, porque elas acreditam que fazendo alguma coisa boa, fazendo uma boa ação naquele momento, elas vão ter os seus pecados perdoados, elas estão resolvidas, né? Pagou o preço pelos pecados cometidos ao longo do ano, e agora pode começar um outro ano novinho, para poder fazer outras coisas ruins e pagar de novo no final do ano. Não é uma questão de maldade, é uma questão de crença. A mentira tem poder, a mentira é forte, e quando Deus se revela à humanidade, Ele se revela como a verdade. O convite, portanto, de Deus é para que olhemos para Ele, para conhecermos a verdade essencial, a verdade sobre o próprio Deus, sobre a criação de Deus, a verdade sobre nós, sobre quem nós somos, onde nós estamos, para onde estamos caminhando e o que Deus tem para nós. Só que na medida em que Deus revela a sua verdade, é necessário que o homem que foi criado livre para escolher, que o homem escolha Deus. Então, isso não tem a ver com sentimentos, não tem a ver com arrepios, né? Eu tenho um colega, quer dizer, não sei se ainda tenho, né? Tem alguns anos que eu não vejo, ele foi meu colega quando fizemos na adolescência o curso no Senai, lá em Vassouras. Depois eu voltei a encontrar com ele, após me converter ao Evangelho, e ele namorava uma jovem que era também da igreja batista, na cidade vizinha onde eu morava. E um dia eu conversando com ele, falando com ele sobre essa necessidade de ele abraçar a fé em Jesus Cristo, e ele dizia, não, a Rita, era o nome da namorada dele, a Rita tem falado comigo, eu já sei que esse é o caminho, e eu disse, mas por que você não tomou essa decisão? Ele disse, não, eu estou esperando a hora certa. E que hora é essa? E aí ele dizia, não, eu espero que Deus me mostre, que Deus faça alguma coisa, e ele estava esperando alguma coisa assim, sobrenatural. E eu disse, você já entendeu que Cristo é o Salvador? Que Ele sim. Você já entendeu que não existe outra forma de ir para o céu, senão através da fé em Jesus Cristo? Sim. Deus não vai fazer mais nada. Ele já revelou o amor dele a você. Então as pessoas ficam esperando algo de extraordinário, para que elas possam fazer essa escolha. Tem que fazer a escolha. E o tempo é hoje. A vida é feita de escolhas. E cada escolha traz consigo as suas consequências. É assim porque o universo que Deus criou é um universo moral, e o ser humano é criado racional e responsável por suas escolhas. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semeia, isso ele colhe, porque o universo criado por Deus é um universo moral. O texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre salvação ou condenação. Ele diz que Deus tanto amou o mundo que deu o seu único filho, para que todo que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. E ele diz, Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, ele veio ao mundo para salvar o mundo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, o mundo já está condenado, é isso que a Bíblia está dizendo. O homem está separado de Deus, e a condenação é essa, é a separação de Deus. A verdade de Deus nos comunica essa realidade, e Deus então nos faz o convite à salvação. É necessário tomar a decisão, mas muitos não querem escolher, e parece que o não escolher é como se você ficasse em cima do muro. Então, de um lado está o céu, de outro lado está o inferno, de um lado está a comunhão com Deus, de outro lado está a ausência de Deus, e a pessoa acredita que quando ela recebe o convite, e ela diz, olha, eu não quero decidir agora,
O convite é bom, eu estou vendo que a proposta é boa, mas eu não quero tomar essa decisão agora. Ela acredita que ela está em cima do muro, e que a qualquer momento ela pode estar para um lado ou para o outro, mas na verdade, as pessoas já estão separadas de Deus. O convite é para que elas passem para o lado de Deus. Quando a pessoa diz, eu não quero escolher, ela está dizendo, eu quero continuar separada de Deus. Então, como a pessoa não entende isso, ela vai dar respostas evasivas, acreditando que tem sempre uma oportunidade, e acabam jogando a responsabilidade para Deus, tipo assim, Deus é amor, e se Deus é amor, então, no final das contas, Deus não vai condenar ninguém. Deus é bom, sem dúvida nenhuma Deus é amor, sem dúvida nenhuma Deus é bom, e porque Ele é amor, porque Ele é bom, Ele vem a nós, Ele nos revela a realidade na qual nós nos encontramos, e Ele estende a sua mão de salvação. É preciso abraçar a decisão de aceitar Jesus como Salvador. A negação ou a indiferença diante desse tema, o tema salvação ou condenação, não diminui a urgência e não anula as consequências. Se alguém, com todo bom desejo no coração, acreditando que em Cristo há salvação, acreditando que a palavra que a igreja do Senhor Jesus Cristo proclama, convidando o homem à salvação e à comunhão com Deus, acreditando que tudo isso é verdade, se ele partir para a eternidade sem ter tomado a decisão, sem ter de fato rendido o seu coração a Jesus, ele parte para a eternidade sem Cristo e sem salvação. Eu escolho a salvação. Por que eu escolho a salvação? O texto que nós lemos, ele me dá pelo menos 3 motivos para eu escolher a salvação. E o desejo sincero do meu coração é que você que me ouve nessa noite, se ainda não tomou essa decisão, que você entenda essas razões e não permita que passe mais essa noite sem que você esteja com a sua vida confiada nas mãos de Jesus. Por que eu escolho a salvação? Primeiro, porque rejeitar a salvação é escolher a condenação. É isso que o texto diz. Verso 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja, não é uma questão de dizer assim, se você não aceitar a Jesus, Deus vai castigar você, vai condenar você, não. O homem já está separado de Deus por escolha própria, por abraçar o pecado e não a santidade de Deus. Uma das grandes perguntas da área da ciência, que estuda sobre a origem da vida, é a seguinte: por que existe vida, movimento e ordem? Isso não é uma pergunta religiosa, veja, isso é uma pergunta científica. O ramo da ciência que estuda sobre a origem da vida faz essa pergunta: por que existe vida, movimento e ordem, quando o natural, olhando do ponto de vista natural, científico, diante das leis conhecidas no universo, o que deveria acontecer é não existir vida, não existir movimento, não existir ordem. Do ponto de vista científico, o que deveria existir é tudo parado, inerte, morto. É isso que a ciência diz. A ciência não consegue responder essa pergunta porque ela procura a resposta no lugar errado. Ela se nega a buscar a resposta em Deus, aquele que é a origem de todas as coisas. A definição de teologia sistemática a respeito de Deus, da teologia sistemática de Langston, ela define Deus da seguinte forma: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, dirige e sustenta todas as coisas. É por causa do poder de Deus, o poder de Deus é o combustível, é o motor que coloca tudo isso em movimento, é o que produz vida, que produz movimento e põe ordem em toda a criação. É Deus a razão de tudo isso.
apesar do pecado e da corrupção da criação, Deus continua dirigindo, sustentando e amando o universo que Ele criou. Por isso a separação causa essa dor no ser humano, porque nós fomos criados para estar com Deus, fomos criados para esse relacionamento com Ele. Sem Deus há um vazio, sem Deus há uma falta. O homem fica procurando alguma coisa para satisfazê-lo, não encontra porque precisa de Deus. Mas isso não parece ruim. O homem está separado de Deus, mas não parece tão ruim. As pessoas fazem até piadas com isso, né? Porque parece que se o inferno é estar longe de Deus e estar vivendo como as pessoas estão vivendo aqui, nos bares, nas farras, nas bebedeiras, se isso é estar longe de Deus, a pessoa diz, não, então eu quero o inferno, porque eu quero continuar vivendo assim, viver assim para mim é bom. O que as pessoas não entendem é que isso não parece ruim, porque apesar das pessoas rejeitarem Deus, elas continuam vivendo, construindo, acumulando riquezas e se divertindo, porque elas estão vivendo debaixo do cuidado, do amor, do sustento de Deus. Só acontece, portanto, porque Deus continua presente e as suas bênçãos continuam sendo derramadas sobre todas as pessoas. A Bíblia diz que o Deus que é bom faz com que o seu sol nasça sobre bons e maus, e a sua chuva caia sobre justos e injustos, de modo a que o indivíduo blasfeme contra Deus, lute, trabalhe contra a obra de Deus, persiga a igreja de Cristo, e mesmo assim ele planta e ele colhe, ele se esforça e ele desfruta do resultado do esforço do seu trabalho. E aí, por causa disso, o ser humano acredita que ele pode viver sem Deus. O problema é que chegará o dia em que aqueles que rejeitam a Deus não o terão mais. Haverá o dia em que aquele que rejeita a Deus receberá de fato aquilo que ele está buscando, estar definitivamente longe de Deus. E se Deus é a fonte de todo o bem, estar sem Deus é estar privado de todo o bem. Isso é o que a Bíblia chama de condenação eterna. Isso é o que a Bíblia chama de inferno. É o sofrimento de não ter Deus, de não ter nenhum bem, de não ter nenhuma esperança. É por isso que a Bíblia diz que o homem está condenado, e apesar dele não ter ideia da dimensão dessa condenação, Deus vem a este homem e oferece a ele a salvação. Sem Deus, então não há esperança. Mas pastor, Deus será tão mau assim, de manter as pessoas eternamente longe dele? É preciso que a gente entenda que isso não é uma maldade de Deus, isso é um respeito de Deus à escolha do ser humano. Então hoje você tem o direito de escolher abraçar a santidade de Deus, escolher abraçar o conhecimento de Deus, escolher abraçar a comunhão com Deus, a santidade, fazer aquilo que é a vontade de Deus, e automaticamente renunciar àquilo que aparentemente é prazeroso, mas contraria a vontade de Deus, porque é pecado. Você tem o direito de fazer essa escolha. Se você escolhe abraçar o pecado e não Deus, o que Deus fará é respeitar a sua escolha. Ele vai dizer, se você escolhe de fato não estar comigo, eu respeito isso, eu criei você livre. Você pode escolher caminhar comigo, caminhar sem mim. Partir para a eternidade tendo escolhido caminhar sem Deus, é viver toda a eternidade sem Deus. A pergunta é essa a sua escolha? É isso que você deseja? E quando eu faço essa pergunta, a gente precisa ser sincero em reconhecer que o pecado não é algo amargo. Amargo é o resultado dele. O pecado é bom, o pecado é atraente, o pecado é sedutor. As pessoas pecam porque o pecado atrai, elas continuam pecando porque elas sentem algum prazer em pecar. Então ninguém está dizendo aqui que o pecado é ruim, a consequência dele é ruim.
Por isso Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, faça a escolha que leva à salvação. Qual a sua escolha? Salvação ou condenação? Eu escolho a salvação, porque rejeitar a salvação é escolher a condenação. Em segundo lugar, eu escolho a salvação, porque salvação é o que Deus oferece, condenação é o que o homem já tem. Verso 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O que a Bíblia está dizendo é que o homem já está condenado. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar o homem desta condenação, a condenação em que a humanidade se encontra. Algum tempo atrás, alguns anos, eu assisti a uma matéria que eu achei muito interessante, ela chamou a minha atenção. Uma matéria sobre o comportamento das comunidades de chimpanzés. E a matéria, ela dizia que o desejo de poder dentro dessa comunidade desses animais, o desejo pelo domínio de território, o ciúme levava esses animais a perseguirem e matarem uns aos outros. Eu falei: olha, mas que coisa interessante isso. Por que eu achei interessante? Porque tem um movimento social, a gente não vai entrar nesse âmbito, porque quando a gente aborda esse ponto, automaticamente as pessoas relacionam isso com posicionamento político partidário, e igreja não é lugar para falar sobre política e sobre partidarismo. Mas existe um movimento que ele relaciona a questão da igreja e da família como algo que aprisiona o ser humano, como algo que corrompe o coração do ser humano, e eles dizem o seguinte, são partidários do evolucionismo, e eles dizem: o homem veio do macaco, e antes do homem evoluir e, portanto, começar a criar esse conceito de território, de ter terras e de constituir família para poder dominar os filhos e fazer com que os filhos cuidassem da sua terra, e todo esse discurso, antes disso acontecer, enquanto o homem não tinha evoluído esse ponto, a humanidade vivia em harmonia. E aí eu olhei para essa matéria e eu disse: olha, alguém então apresentou o conceito de família, o conceito de igreja para esses chimpanzés, porque eles têm ciúmes, eles brigam entre si. O que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que, na verdade, esse discurso não faz sentido, e que o pecado, ele corrompeu toda a criação. O pecado do homem corrompe a criação e, portanto, desajusta todo o universo criado por Deus. Precisamos descobrir, portanto, o que está no coração dessas pessoas, Porque eu preciso encontrar uma desculpa para não fazer a vontade de Deus. Eu quero a salvação, eu quero as bênçãos, mas eu não quero o compromisso. E porque eu não quero compromisso, eu preciso encontrar desculpas. Eu não quero tomar a decisão de abraçar a salvação. Eu só quero desfrutar das bênçãos. O pecado do homem corrompeu a natureza, por isso o homem sofre. E ele sofre em todas as áreas da sua vida. Qualquer forma de sofrimento que você pensar agora, seja o sofrimento físico por causa das enfermidades, ou por causa do envelhecimento, seja o sofrimento social por causa das violências, seja o sofrimento emocional por conta do abandono, por conta da falta de afeto, todo o sofrimento que o homem experimenta, ele é consequência do pecado. Tudo aquilo que nos faz sofrer, tudo aquilo que dói em nós, é porque nós nos afastamos de Deus, corrompeu a nossa natureza, e nós não conseguimos reproduzir aquilo que Deus determinou como propósito para a nossa vida. Então, as doenças nos acometem, fisicamente e emocionalmente.
fazemos más escolhas, porque o pecado também corrompe o nosso pensamento, a nossa maneira de enxergar a vida, acreditamos nas mentiras. Aí nós olhamos ao nosso redor, e o que nós vemos como resultado dessa vida que nós temos? Nós vemos violência. A violência só faz crescer. As pessoas acreditavam que com o avanço da ciência, com mais conhecimento, que o homem se tornaria melhor. E todos os dias nós vemos mais violência. Violência contra o semelhante. As pessoas agridem umas às outras. As pessoas cometem homicídios. Violência contra si mesmos. As pessoas se escravizam ou se deixam escravizar pelo uso das drogas. As pessoas se autoflagelam. As pessoas atentam contra a sua própria vida. Todos os dias nós vemos isso acontecer na sociedade. O que é isso? Isso é resultado daquilo que o homem está escolhendo. É resultado dessa condição que o homem está separado de Deus. Isso é o resultado da condenação na qual o homem se encontra. Resultado da separação de Deus. A sociedade está boa? Não, a sociedade não está boa. Então, eu tenho dito assim, se eu olhasse ao meu redor, se eu olhasse para o comportamento social, para a maneira como as pessoas têm falado a respeito dos seus próprios sentimentos, se eu olhasse para a sociedade, e a sociedade estivesse caminhando de bem a melhor, sem Deus, sem o conhecimento de Deus, sem reconhecer a salvação em Jesus Cristo, e a sociedade estivesse caminhando bem, talvez eu parasse e pensasse assim, talvez eu esteja lendo errado, deixa eu olhar isso aqui direitinho, eu acho que tem alguma coisa errada. Mas não é isso que está acontecendo. O que nós vemos são as pessoas escolhendo na direção contrária da vontade de Deus e as coisas piorando nas suas vidas. A sociedade negando a Deus e a sociedade piorando com todos os recursos, com todo o avanço científico, todo o conhecimento que a internet coloca à nossa disposição. E a sociedade está piorando. É assim desde que o pecado entrou no mundo. Jesus veio nos reconciliar com Deus. Em João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz assim, palavras de Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo, eu vim então, para que através de mim vocês possam voltar a ter comunhão com Deus, para que possa consertar essa coisa ruim que está. Em 1 Timóteo 2, verso 5, a Bíblia diz assim, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. O que o homem tem não está bom. A gente pode encontrar pessoas que disfarçam e dizem, não, está bom sim, não, eu estou bem. E eu, em algum momento da minha vida, antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, eu respondia isso para as pessoas, eu estou bem, a minha vida está bem, eu tenho Deus no coração, disse isso muitas vezes, mas dentro de mim havia uma amargura. Isso só foi curado quando eu reconheci que de fato eu precisava de Deus e abri o meu coração e confessei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Então as pessoas dizem que está tudo bem, porque elas acreditam que não tem jeito de ser melhor. Alguns anos atrás, uma dessas cantoras famosas, e eu não vou me lembrar o nome dela, eu não consigo lembrar nem o nome de cantor evangélico, que dirá dos cantores populares, né? Mas uma dessas cantoras né, que estava no top aí do sucesso, se suicidou. E aí eu me lembro de alguns jovens que diziam exatamente isso. Olha, ela parecia estar tão feliz, ela se apresentava nos palcos e ela falava sobre as suas ideias, ela falava sobre a sua alegria, sobre o seu sucesso. Por que ela se suicidou? Exatamente porque tudo isso é um esforço para dizer que as coisas estão bem. Por quê? Porque a pessoa tenta, ela não consegue que a coisa melhore. Bom, se não tem jeito de melhorar, então isso aqui deve ser o melhor. O que é o melhor? O melhor é estar ganhando dinheiro? O melhor é estar usando drogas e fazendo as viagens? O melhor é estar tendo os prazeres na hora que quer? É esse o conceito de melhor. Mas não está bom, está ruim. O que o homem tem está ruim.
e vai piorar. Deus oferece a salvação através da fé em Jesus Cristo. Ele diz: você precisa voltar para Deus. Então eu não sei como é que está a sua vida, você que está ouvindo essa palavra agora, talvez alguma dessas coisas que foi citada aqui tenha a ver com a sua vida, talvez nenhuma delas tenha a ver, talvez você tenha uma outra dor, mas se você não está com a vida nas mãos de Jesus, você há de reconhecer que a vida não está boa, e que não tem esperança. O convite à salvação é o convite à esperança. Deus nos convida à salvação através da fé em Jesus Cristo. Ele quer consertar isso, mas tem que fazer uma escolha. Eu escolho a salvação. E você? Você escolhe a salvação, ir para Deus, abraçar a salvação em Deus, ou continuar com o que você já tem, que é a separação de Deus? Em terceiro e último lugar, eu escolho a salvação, porque quem oferece a salvação já provou que nos ama. E eu quero que você atente para essa palavra. Verso 16 de João capítulo 3 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho. O Evangelho é uma declaração de amor de Deus por nós. Quando nós ouvimos o Evangelho, nós estamos ouvindo acerca do amor de Deus. Deus nos amou e Ele veio ao nosso encontro. O amor de Deus não se limita a uma declaração verbal, uma declaração vazia. Deus não mandou um recado, Ele não mandou um anjo dizer assim: olha, Deus mandou dizer para vocês que Ele ama todos os seres humanos. Não, não foi isso que Deus fez. Deus veio a nós. Deus foi prático, foi objetivo, foi direto e foi sacrificial. Romanos capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz: mas Deus mostra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O que a Bíblia está nos dizendo aqui, é que Deus não apenas disse que nos amava, Deus se deu por nós. O Deus Pai nos deu para a nossa salvação aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu único Filho. Jesus deu a sua vida por nós, para que pela sua morte nós pudéssemos ter vida. E em João capítulo 15, verso 13, Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então vejam, Deus não disse que ama você, Deus provou. Ele veio a nós, Ele se deu em sacrifício, para que pudesse nos livrar da condenação do pecado. Deus conhece a nossa limitação, Ele sabe que nós não conseguimos entender a natureza do pecado, ou como ele pode produzir tanta destruição. Eu tenho dito isso, meus irmãos, eu prego praticamente desde que eu me converti, 37 anos, eu falo sobre a necessidade das pessoas fugirem do pecado. Eu luto todos os dias contra o pecado, mas eu posso dizer que eu entendo o poder que esse pecado tem, como é que isso funciona. Não, de forma profunda eu não consigo entender, eu vou entender mais ainda. O que eu sei é que Deus é santo, e quando você escolhe qualquer coisa diferente da santidade, você rompe a relação com Deus, e isso separa de Deus. Se Deus é a fonte da vida, você deixa de ter vida. Mas a gente não consegue entender a dimensão desse negócio. Se o pecado fosse coisa simples, eu não me canso de dizer isso, se o pecado fosse coisa simples, bastava então que eu chegasse diante de Deus e dissesse: Senhor, eu errei, mas eu não quero mais errar não, o Senhor me desculpa. E Deus diria: tudo bem, meu filho, pode seguir. Mas Ele não pôde fazer isso. Para que eu pudesse ter o perdão do meu pecado, o Filho de Deus precisou morrer no meu lugar. Então isso não é uma coisa simples, mas Deus sabe que a gente não consegue entender de forma profunda, de forma completa, o impacto desse pecado, como é que isso funciona. Deus também sabia, vendo tanta coisa ruim, a gente olhando ao redor e vendo tanta coisa ruim, tanta maldade acontecendo, nós teríamos dificuldade
em acreditar que Deus nos ama. Como é que eu posso acreditar? Deus mandou um recado, disse que me ama. Como é que Ele pode me amar se eu fico doente? Ele tem poder. Por que Ele me deixa adoecer? Um pai que perde um filho, que tem que sepultar um filho, diria: como é que eu posso acreditar que Deus me ama, se Ele permitiu que o meu filho morresse? Então, Deus apenas falando, não, nós teríamos dificuldade de acreditar. Então, Ele não apenas fala, Ele não apenas manda um recado, Deus prova o seu amor. Por isso Ele veio a nós, por isso Ele sofreu conosco, por isso Ele morreu por nós. Ele provou que nos ama, Ele provou que podemos confiar nele. Então, se eu for esperar entender tudo para poder entregar minha vida a Jesus, eu vou morrer sem Cristo e sem salvação. Eu escolhi confiar porque eu entendi o amor de Deus. Então, tem muitas coisas que eu passei a entender muito tempo depois que eu me converti. Tem algumas coisas que eu ainda estou tentando entender, mas uma coisa eu sei que a minha vida antes de Cristo era sem esperança, e agora com Cristo meu coração é cheio de alegria e de esperança, porque a minha vida está segura na mão dEle. Eu sei que Ele me ama, porque Ele deu a vida por mim. Ninguém daria a vida por alguém que não ama. Então, por causa disso, mesmo sem entender tudo, eu entendi que precisava estar com a minha vida nas mãos dEle, primeiro colocando a vida na mão dEle, permitindo que Ele segure a minha vida e guarde a minha vida, e agora com a vida segura nas mãos de Deus, eu tenho toda a eternidade para entender aquilo que aconteceu e aquilo que Ele tem para mim. É esse o convite de Deus, um convite à salvação, mas é um convite. É preciso que cada ser humano escolha. Jesus morreu na cruz por toda a humanidade. Na cruz Ele paga o pecado de todos os homens, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é necessário crer, é necessário escolher entregar a vida, é necessário fazer essa escolha. Qual a sua escolha? Você escolhe a salvação ou escolhe a condenação? Pastor, mas eu acho que eu não estou preparado. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso. Eu não estou preparado. Preparado para quê? Preparado para seguir, e você está preparado para morrer e ficar eternamente sem Deus? Porque a pergunta é essa. Se eu estivesse, e eu não sei nadar, quero deixar essa informação de antemão, né? Se eu tivesse como um náufrago, né, me debatendo lá na água, vou afundar, vou morrer afogado. Se alguém chegasse com uma tábua perto de mim, eu não ia perguntar de onde é que a tábua veio, eu não ia perguntar qual é a madeira, qual é a característica, eu não ia perguntar nada. Eu ia primeiro segurar na tábua. Por quê? Porque não segurar na tábua significa morrer. Então talvez tenha muita coisa sobre Deus que você ainda precise conhecer, e você terá a eternidade toda para conhecer. Mas esse momento, Deus é a sua tábua de salvação, e Ele estende a mão dEle através do sacrifício de Jesus Cristo, e Ele convida você à salvação, porque Deus tanto amou o mundo. E quando a Bíblia diz que Ele amou o mundo, a Bíblia está dizendo que Ele amou cada pessoa desse mundo, porque Deus tanto amou você, Ele deu o seu único Filho, para que, crendo em Jesus Cristo, você não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ele fez isso, mas agora você precisa escolher se vai abraçar a salvação em Jesus Cristo, ou se vai continuar onde você está. O desejo sincero do meu coração é que você faça a escolha certa, que você entregue sua vida a Jesus, e você então saia daqui nesta noite, tendo a certeza de que a sua vida está segura nas mãos dEle, e a partir daí, com a comunhão restaurada com Deus, aí
ter toda uma eternidade para, em comunhão com Deus, buscar as respostas que você precisa, mas seguro nas mãos de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. O desejo do meu coração é que essa palavra tenha sido clara, que ela tenha ajudado você a entender essa urgência, a urgência de abraçar Deus, a urgência de aceitar o convite de Deus, para que você possa fazer isso nessa noite. E talvez você pergunte assim: pastor, mas como é que eu faço isso então? Eu já entendi que eu sou pecador, eu já entendi que as coisas não estão caminhando bem comigo porque eu estou longe de Deus, eu já entendi que se eu partir para a eternidade desse jeito, eu estarei eternamente separado de Deus. Eu não quero estar separado de Deus, eu quero que a minha vida seja transformada. O que é que eu faço? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O poder de salvação está na mão de Deus. Deus só espera a nossa autorização para que Ele transforme a nossa vida. Você deseja receber Jesus como Senhor e Salvador? Então feche seus olhos e ore comigo assim: Senhor Deus, obrigado pelo amor do Senhor por mim. Talvez eu nunca tenha entendido tão bem esse amor quanto eu entendi nessa noite. Eu sei que o Senhor veio por mim. Eu sei que desde a eternidade o Senhor me enxergou e o Senhor me amou. Eu sei que por causa do seu amor, Jesus Cristo veio ao mundo e morreu naquela cruz para pagar o meu pecado. Eu creio, Senhor. Eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio que o sacrifício dele pagou o preço do meu pecado. Eu quero essa salvação. Então eu reconheço que sou pecador. Reconheço que esse pecado me separa do Senhor, mas eu declaro, a partir de agora, que Jesus que morreu por mim e que ressuscitou, é Senhor da minha vida. Eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, e me comprometo em abandonar os meus pecados, e em viver em comunhão contigo, viver na busca pelo conhecimento da tua vontade, viver para a tua glória. Opera um milagre em mim, Senhor. Faz habitar em mim o teu Espírito, transforma a minha vida, para que eu esteja contigo agora e para sempre, em nome de Jesus. A igreja continua orando, e eu quero fazer um convite, o convite que é para você que está aqui no templo, mas também para você que está ao alcance dessa transmissão, e que entendeu essa palavra, e que quer a salvação, e que fez essa oração, que reconhece que essa oração representa o desejo sincero do seu coração. Então, se você no seu coração, você orou, e entregou sua vida a Jesus, Deus já fez o milagre, e eu gostaria de conhecer você. Se você está aqui no templo, eu gostaria que você levantasse sua mão, onde você está. Deus abençoe, louvado seja o nome do nosso Deus. Há mais alguém que queira levantar a sua mão, declarando a sua fé em Jesus Cristo? Levante sua mão, eu quero orar por você. Esse é um convite de Deus, não é um convite para que você seja membro da Igreja Batista no Granbury, embora ficaremos muito felizes como família espiritual de caminhar com você, mas o convite é de Deus, o Deus que quer salvar a sua vida. Há mais alguém que queira levantar a sua mão, confessando Jesus como Salvador? Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós cremos que o milagre de Deus já aconteceu. Talvez nós tenhamos pessoas do outro lado da transmissão, em lugares os mais diversos, que tenham ouvido essa palavra e tenham confessado Jesus. Após essa transmissão, você terá as informações no final desse vídeo, as informações necessárias para que você entre em contato conosco. Não importa se você é da cidade de Juiz de Fora ou de qualquer outra cidade, entre em contato conosco e nós vamos ajudar você a caminhar na vida cristã.